Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho nas ideias do Augusto Cury sobre um tema que, nossa, pega todo mundo: o ciúme. A base é o livro Ansiedade 3, Ciúme, olhando os trechos que selecionamos. Isso aí. A ideia é percorrer o pensamento dele, sabe? Como se a gente contasse a história que o livro monta sobre esse sentimento. Exatamente. De onde vem, como ele aparece e o principal: que ferramentas Cury sugere para a gente lidar com isso. Ele já começa forte, chamando o ciúme de fantasma antigo. Diz que está por aí desde Cleópatra, passando pela política até, claro, a nossa era digital. Bem intrigante mesmo. Vamos desembrulhar isso então. Bom, o livro logo mostra que o ciúme não é novo, né? É algo bem antigo, universal mesmo. Cury usa até exemplos históricos para ilustrar. Ele chama de vírus, né? Um vírus comum que se espalha. Isso. E faz um contraste legal. O amor verdadeiro seria paciente, sabe? Generoso. Já o ciúme vem cobrando, querendo controlar, cheio de ansiedade. Sim, e o prefácio já dá a dica dessa complexidade das relações humanas. Elas são fonte de alegria, claro, mas também de muita dor, de estresse. É o terreno fértil para o ciúme, então. Exato. Ele brota da insegurança, do medo de perder a pessoa amada e daquela tentativa, às vezes, meio desesperada de controlar tudo. E Cury faz uma distinção importante, né? Entre aquele ciúminho leve, que não faz mal... Quase inofensivo? Isso. E o ciúme doentio. Esse sim é fatal, asfixiante, pune, não perdoa, pode acabar com tudo. É uma linha tênue, mas, nossa, as consequências são bem diferentes. Faz todo sentido. Mas então, como que a era digital, com rede social e tudo, conseguiu jogar mais lenha nessa fogueira? Se a raiz é insegurança... Parece um paradoxo, né? Sim. Cury menciona uma coisa chamada psicoadaptação. Tipo, a gente se acostuma rápido com o prazer e ele diminui. Ah, entendi. A novidade perde o brilho rápido. Isso. E online, isso pode virar uma busca sem fim por validação, por atenção. E aí vem o controle. Onde você tá, falou com quem... O famoso controle, né? Que pode virar perseguição. Pois é. O extremo é o stalking. Essa perseguição obsessiva que a gente infelizmente vê tanto por aí. Cruel mesmo. E o Cury conecta isso tudo de forma bem interessante à falta de educação emocional. Ele traz o conceito-chave do eu. O eu? Como assim? Tipo a nossa capacidade de escolher, nossa autoconsciência, sabe? O verdadeiro gestor da nossa mente. Se esse eu não é bem treinado... Se a educação foca só no racional e esquece o emocional. Exatamente. A gente fica vulnerável. E aí, segundo ele, nascem as raízes do ciúme doentio. Quais seriam essas raízes? Bom, primeiro um eu que não sabe gerenciar as próprias emoções. Depois o que ele chama de agiotagem neurótica da emoção. Agiotagem? Que termo forte! Significa dar afeto esperando um retorno exorbitante, garantido, sabe? Como um agiota mesmo. Também tem a carência afetiva profunda, aquele buraco negro interior que a gente tenta preencher com o outro. E a necessidade de controlar, imagina. Sim, essa necessidade neurótica de controlar tudo e a dificuldade egocêntrica de dividir, de compartilhar. Entendi. E o livro bate muito na tecla de se amar primeiro, né? Lembro de uma frase direta dele. Qual? Algo como: amar não é crime, mas amar outra pessoa sem antes se amar é. Ele meio que desafia aquela visão do amor só passional, sabe? Tipo o eterno enquanto dure? Isso. E propõe o amor inteligente. Esse amor não vive só de química, de achar o outro agradável. Precisa de admiração mútua, respeito, mesmo na discordância. Sem admiração, a convivência não se sustenta, né? Exato. A longo prazo, desmorona. E essa ideia fica ainda mais profunda com o que ele chama de solidão paradoxal da consciência existencial. Isso soa complexo. Explica melhor. É um pouco, mas pensa assim. Nossa consciência, nossa mente, nunca consegue realmente tocar ou se fundir com a do outro. Somos meio que ilhas, entende? Entendo. Uma barreira fundamental. Isso. E isso gera uma ansiedade básica, uma busca por conexão. O ciúme doentio seria uma resposta totalmente torta para essa solidão, ligada ao que ele define como autoabandono. Autoabandono?
Como assim? É quando a pessoa se sente tão vazia por dentro, tão desconectada de si mesma, que busca desesperadamente se completar no outro. Acaba se perdendo nesse processo. Nossa, pesado. Mas ok, o cenário é complexo, mas Cury não deixa a gente sem saída, né? Ele oferece um caminho. Sim, ele foca em ferramentas e hábitos práticos. Que tipo de ferramentas? Coisas como se doar ao outro, mas diminuindo a expectativa de retorno, não dar cartão de crédito ilimitado para emoção, sair comprando qualquer pensamento negativo e gerenciar a ansiedade de forma ativa. E os hábitos? Seriam preventivos? Exato, os hábitos dos amantes saudáveis, como ele chama. Tipo, ter no caso de amor com a própria história antes de buscar isso fora, ser transparente, expor suas ideias sem impor. Se preocupar de verdade com o outro? Sim, com o bem-estar do parceiro e, muito importante, não ser um carrasco de si mesmo, ficar se culpando por tudo. E o autodiálogo que ele menciona, a mesa redonda do eu. Essa é fundamental. É como conversar consigo mesmo para entender e até reeditar traumas, memórias difíceis e, claro, promover o diálogo aberto com o parceiro. Ouvir, perguntar, superar o medo da crítica. E, crucialmente, largar a ideia de que a gente pode mudar o outro, né? Nossa, essa é a chave. E esse autodiálogo ajuda muito a lidar com a tal síndrome do circuito fechado da memória. O que é isso? Imagina que num pico de estresse, como num ataque de ciúme, a mente entra em curto, a pessoa perde o acesso à razão, às memórias que poderiam acalmar e reage no automático, presa na emoção ruim. Entendi. Por isso, pressionar não adianta nada. Nada. Ninguém muda ninguém na marra. A pressão, na verdade, tende a piorar, a fechar ainda mais esse circuito mental. Então, resumindo essa jornada pelo livro, o ciúme é esse sentimento antigo, complexo, que a vida moderna até intensifica, mas que no fundo nasce dentro da gente. Da insegurança, de um eu que não aprendeu a se gerenciar, do autoabandono. Isso. Mas a mensagem final parece ser de esperança, né? Não é uma sentença. Dá para trabalhar isso com autoconhecimento, fortalecendo esse eu. E cultivando esses hábitos de um amor inteligente, mais livre, baseado na admiração. Exatamente. E fica aquela reflexão final que o próprio Cury provoca, e é bem forte. Se o ciúme, no fundo, mostra uma pobreza interior, uma busca desesperada no outro, e se a dependência e o controle matam o amor, quais seriam então os pilares de verdade para construir segurança e liberdade dentro de um relacionamento sem cair nessas armadilhas? É algo para se pensar, né?